Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e nós estamos trabalhando com o componente curricular de Geografia. E nessa unidade nós vamos falar de dois elementos importantes, né? O solo e a água, que são recursos naturais que estão ligados diretamente ou indiretamente ao nosso cotidiano, à nossa vida diária. Para nós continuarmos esse assunto, vamos lá para o nosso livro? Vamos ver o que será que nós vamos aprender hoje sobre esses elementos naturais? Então vamos lá, junto comigo, hein? Não pode me abandonar. Olha lá, na conversa vem, ele fala o seguinte: o solo é utilizado para o cultivo de alimentos e diversos outros produtos. Isso é verdade, né? Aquilo que eu falei, a gente acha que o solo não é importante, mas se não fosse o solo, onde seriam produzidos os alimentos que a gente consome? Onde que nós iríamos produzir esses alimentos? Esses alimentos vêm do solo. E diversos outros produtos. Sem a água, não existiria vida no nosso planeta. Também já sabemos disso, né? Já sabemos, por exemplo, que só existe vida no planeta Terra graças à quantidade de água que existe nele, né? Junto com o calor e a energia que vem do Sol e também a camada atmosférica. Mas a água é um elemento importante. Sem um desses elementos não existiria a vida que a gente conhece. Será que estamos cuidando bem dos nossos recursos naturais? O que vocês acham? Será que nós estamos cuidando bem desses recursos? Será que a gente está cuidando bem da água? Será que a gente está cuidando bem do solo? Será que a gente está cuidando bem? Depende, né? Porque a gente vê algumas regiões em que as águas dos rios são extremamente poluídas, né? E uma água poluída, ela não faz mal. A gente diz assim, mas é poluído, está lá longe de mim, não faz mal. Faz mal sim, porque as águas não ficam paradas, né? As águas correm, as águas dos rios se encontram, né? Uma água poluída vai fazer mal não só para a água em si, mas ali para toda a vida animal que habita naquele rio, também a vida vegetal, que é a mata ciliar ali ao lado do rio, né? Então, uma água poluída faz muito estrago na natureza. Então, será que nós estamos cuidando bem dos nossos recursos? Será que quando eu vou lá escovar os meus dentes, eu fecho a torneira, escovo meu dente e depois abro de novo, ou eu deixo a água escorrendo lá? Será que quando eu vou varrer lá a calçada da minha casa, eu pego a mangueira, ligo e vou varrendo com a mangueira? Será que isso é cuidar bem dos nossos recursos naturais? Acho que não, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Aí ele começa dizendo assim, por que o solo é importante? Por que será que esse solo é importante? E ele vai dizer, você consegue perceber a influência do solo na sua vida? Você consegue perceber como é que o solo influencia a tua vida? Como é que o solo está presente na sua vida? Professora, é porque lá na minha casa tem um quintal bem grande e eu brinco lá na terra. Só assim que ele está presente na sua vida? E o alimento que você come? E a sua casa está construída onde? Na água, na nuvem? Não, né? Está construída sobre o solo, não é verdade? Sem falar de outras coisas, né, que são extraídas do solo e que vão fazer parte do nosso dia a dia. Então ele fala assim, onde posso encontrar solo? Para realizar essa atividade, escolha um local com solo exposto e desenhe no espaço a seguir. Lembre-se de identificar o local que você escolheu. Então, você vai procurar aí um lugar, né? Ou o quintal da sua casa, se você brinca lá, né? E tem terra, tem um solo exposto. Ou, de repente, a praça lá da cidade. Ou, de repente, você tem aí um parente que mora numa chácara, no sítio onde também, né? Tem bastante presença da terra. Ou, às vezes, você mora num lugar onde a rua não é asfaltada, né? A rua é de terra, enfim, você vai procurar um local e vai desenhar, né, esse local aqui onde aparece a terra. O solo é muito importante porque dele extraímos diversos tipos de produtos fundamentais para o desenvolvimento das diferentes populações. Assim como todos os recursos naturais da terra, o solo tem a sua própria dinâmica. O solo está sempre em processo de formação e transformação. A seguir, vamos estudar esse processo. Então, o solo que nós vemos hoje, ele demorou muito tempo para ser formado.
e ainda hoje ele está sofrendo transformações, né? Ainda hoje ele se transforma. Olha lá, estudando o solo. Os solos se originam de rochas. Então essa é uma grande pergunta. De onde vem o solo? Como que o solo se constituiu, né? Como que o solo surgiu no planeta Terra? Então tá lá, ó. Os solos se originam de rochas. É possível que você esteja se perguntando como isso acontece. Então vamos observar o esquema a seguir. E agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui para entender como é que essa terra que está aí no quintal da sua casa virou a terra que está aí no quintal da sua casa, né? Como é que aquele solo que eu uso lá para plantar, né, diferentes produtos tá lá daquele jeito? Como? Então vamos aprender. A rocha começa a se partir em pedaços menores por causa de elementos da chuva, da natureza, como a chuva, o sol e o vento. Então eu tenho as rochas, só rochas, estão vendo? Só aqui chove constantemente, venta constantemente, faz sol constantemente, né? Então o tempo, né, sempre faz isso. O que acontece? Essa chuva, esse sol, esse vento vai fazer o quê? Vai começar a partir as rochas em pequenos pedaços. Pequenos pedaços. Então é a ação do vento, a ação da chuva e a ação do sol que faz com que as rochas, como se as rochas se esfarelassem, né? Se despedaçassem em pequenos pedaços. Muito bem. Com o tempo, a matéria orgânica, ou seja, restos de vegetais e animais, ajuda a quebrar mais a rocha ainda. Então olha aqui, ó. Aqui a rocha já está aos pedaços, né? Só que aí morre um animalzinho ali, fica por ali mesmo, vai se decompondo, vai virar matéria orgânica, né? Vai virar ali proteína para aquela terra, né? E também folhas, né, que o vento traz, galhos que o vento traz e que ficam por ali, que vão secando e vão se decompondo, se desmanchando. Então essa matéria orgânica, né, ajuda a quebrar ainda mais a rocha. Olha lá, tá vendo? Ele vai se decompondo e vai ajudando essas rochas a se quebrarem ainda mais. Depois começa a surgir camadas que são chamadas de horizontes, né? Então olha ali, ó, ela vai se quebrando mais ainda e vão surgindo então aquelas primeiras camadas que se chamam horizonte. Então a gente vai ter o horizonte A, né? Olha lá, fragmentos minerais e matéria orgânica. Então ali, ó, matéria orgânica é o animalzinho que morreu e se decompôs, é a semente, desculpa. A folha que o vento trouxe, o galho que o vento trouxe, que ficou por ali, foi se decompondo, né, foi se desmanchando. Isso é matéria orgânica, né? E vai começar a formar esse horizonte A. E depois, olha lá, forma-se o solo então, né, que vai surgir o horizonte B e o horizonte C. Então a gente vê que se a gente for cavando, nós vamos chegar numa parte do nosso solo que ainda é o quê? Rocha, né? Que ainda é rocha. Então, é para você. Só que isso, gente, não acontece de um dia para o outro. Isso são milhares de anos para acontecer, né? Então, esse solo que a gente tem hoje demorou milhares, milhões de anos para se formar, porque esse processo todo é um processo lento, que a gente nem percebe, né? A gente não percebe acontecer. Ele vai acontecendo lentamente. Tá ok? Então fala o seguinte, o processo que acabamos de mostrar demora milhares ou milhões de anos para ocorrer. Os cientistas afirmam que para formar apenas 1 centímetro de solo, a natureza precisa de 400 anos. Olha aí na sua régua quanto que é 1 centímetro. 1 centímetro vai ali do risquinho do 0 até o 1. Para formar aquele tantinho ali de solo, precisa de, olha, 400 anos. Então imagina quantos anos não precisou para formar todo esse solo que nós temos, né, no planeta Terra. Milhões de anos, né? Milhões de anos. Cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo específico de solo. As camadas que observamos podem ter tamanhos diferentes, cores diferentes e apresentar mais areia ou mais argila. Observe as imagens a seguir. Então aqui nós temos 2 exemplos de solo. Eles são da mesma cor? Não, né? Eles são de colorações diferentes porque eles são compostos
né, de rochas diferentes. Dependendo da rocha que o solo se origina, ele vai ter mais areia, dependendo da rocha que ele se origina, ele vai ter mais argila, né? Então, e a coloração vai ser diferente. Viram só como demora muito tempo para os recursos naturais se formarem ou para eles terem se formado, né, ao longo dessas milhões de anos que o planeta Terra existe? Vocês entendem por que a gente precisa cuidar do solo? Porque vocês viram lá, 1 centímetro demora 400 anos para se compor. Viram só como a gente precisa cuidar desses recursos? Então, o que eu quero? Eu quero encontrar vocês aqui em um outro momento para nós continuarmos falando sobre a importância desses elementos naturais, né, da importância deles, e para a gente descobrir como é que a gente faz para preservá-los, para cuidá-los, né, para que eles estejam sempre de fato nos favorecendo. Tá certo? Então por hoje é só. Encontro vocês em outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.